Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Sabe aquela sensação de que você trabalha o mês inteiro, dá o seu melhor, rala pra caramba, chega no final do mês, cadê meu dinheiro? Só deu pra pagar as contas, fatura, cartão de crédito e não sobrou nada. Parece que ele simplesmente sumiu, desapareceu. Pois é, essa é uma realidade de muita gente e muito provavelmente o problema não é o quanto você ganha, mas sim o como você usa o seu dinheiro. Para a maioria das pessoas é assim, e você provavelmente está numa corrida de ratos. Olha, eu vou te falar uma coisa, não é para ganhar visualização, e a minha opinião, esse é o assunto mais importante se você quer mudar a sua realidade financeira. O assunto que a gente vai abordar nesse vídeo, qualquer pessoa precisa saber para ter uma relação saudável com dinheiro, consumo e a sua vida financeira. Hoje eu vou falar de ativos e passivos financeiros. É um verdadeiro divisor de águas para quem busca mudar a sua vida financeira. Olha, mas eu vou te dar uma boa notícia. Dá para sair dessa corrida de rato, dá para mudar a sua realidade financeira com uma regrinha simples. Fica no vídeo que eu vou te mostrar o que são ativos e passivos financeiros e principalmente a importância que eles têm na nossa vida. Vamos descobrir como eles podem te ajudar ou como podem te atrapalhar muito no longo prazo. E com a ajuda deles, a gente pode mudar a realidade financeira e sim, ter um futuro muito próspero financeiramente. Então assim, de forma muito simples, o que é um ativo financeiro? Tudo que coloca dinheiro no seu bolso. Seu salário é um ativo financeiro. Um imóvel que você tem e você aluga é um ativo financeiro? Sim, é um ativo, ele coloca dinheiro sempre no seu bolso. Um investimento que rende juros é um ativo financeiro? Sim, é um ativo financeiro. Agora, o que é um passivo financeiro? É o oposto. O passivo financeiro é tudo que te tira dinheiro do seu bolso. Mês a mês você tem um carro. Você não trabalha com carro, mas você mês a mês você tem que pagar seguro, IPVA, manutenção. Então ele está sempre tirando dinheiro do seu bolso. Então isso é um passivo financeiro. Então uma dívida de cartão de crédito é um passivo, um financiamento é um passivo. Então passivos são todas as obrigações que você tem que cumprir. Você tem que pagar. E assim, tem uma coisa, e esse é o grande problema. Os passivos financeiros são bem mais atraentes do que os ativos financeiros. Eles dão uma satisfação imediata, um status, um luxo, um conforto. É uma viagem que você faz, é um carro novo que você compra, é uma roupa, um telefone. É muito bom isso daí, né? Eles te dão a felicidade instantânea, naquele momento, você tem uma recompensa momentânea. E isso o ativo só vai fazer ao longo prazo. E lá na frente você vai ter a recompensa do ativo, por todo aquele período que você guardou, que você teve paciência, que você vai ter a sua recompensa. Então, ao contrário do passivo, ele é instantâneo, ele é imediato. Pronto, naquele momento você tem aquele prazer, aquela sensação da compra, ou de ter um bem, ou de uma experiência. Mas afinal de contas, a gente trabalha para isso, né? Para consumir, para viajar, para comprar, enfim, fazer o que você quer fazer com o seu dinheiro, não é verdade? Sim, comprar coisas, viajar, um carro novo, tudo é maravilhoso. Mas a armadilha é quando você compra esses passivos. A compra desses passivos de forma precoce é o grande vilão da história. Não tem problema você comprar, não tem problema você comprar passivos. O problema é justamente quando que você faz isso. Olha só a cena. Primeiro emprego, primeira promoção, o que a pessoa faz? Compra um carro financiado. Tem que pagar seguro, tem que pagar IPVA, tem que pagar manutenção, combustível. Depois do carro, vai comprar um barquinho para pescar durante as férias. Olha só que coisa boa, né? Só que isso aí tá tirando dinheiro todos os meses. Ao invés de você estar guardando esse dinheiro, você está tirando esse dinheiro. Então você poderia estar colocando esse dinheiro para trabalhar para você, render para você, e o contrário, você está tirando dinheiro do seu bolso em forma de consumo, em forma de objetos. Então, todo mês, esses objetos, esse consumo que às vezes você vai ter uma vez por semana, uma vez por mês, tá tirando dinheiro ali, ó, sempre do seu bolso, você nem sente isso. Às vezes é um pouquinho de valor, só que você compromete a sua renda futura. Imagina que esse pouquinho de dinheiro, vamos supor R$ 100 por mês, você colocasse esse dinheiro, ao invés de gastar nisso daqui, você colocasse no investimento R$ 100 todos os meses, em um ano R$ 1.200, 2 anos 2.400. Isso eu não estou nem falando do rendimento, estou falando só quanto você conseguiria investir. Então, no futuro, ao longo prazo, esse dinheiro faz muita diferença nos juros sobre juros. Fazendo isso, você está se colocando cada vez mais dentro dessa corrida de ratos, porque você está sempre gastando mais e mais e mais dinheiro, ao invés de estar fazendo o quê? O inverso, construindo patrimônio, construindo ativos, que isso que vai te gerar dinheiro lá no futuro. Mas afinal de contas, o que é essa tal de corrida de ratos que eu tanto falo, né? Vê se é familiar. Trabalho, recebo dinheiro,
pago as contas, acaba o dinheiro, preciso trabalhar um pouquinho mais no final de semana, recebo esse dinheiro, pago conta, vira o mês, trabalho mais, recebo, pago conta, fico sem dinheiro, tenho que trabalhar um pouquinho mais, trabalho, fico sem dinheiro. É exatamente isso. Uma corrida. Você só fica ali, ó, trabalhando, 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 pagando conta, trabalhando, pagando conta, trabalhando, pagando conta. Você não sai disso. Essa é a corrida de rato. Isso é o que a maioria das pessoas faz. Trabalha só para pagar a conta, não sobra nada para fazer o investimento. Então, qual é a ordem certa? O que a gente tem que fazer para sair definitivamente dessa corrida de rato? Tem que arranjar alguma forma de guardar dinheiro. Então, assim, obrigatoriamente, tem que sobrar algum dinheiro. Corta uma saída, corta um streaming, corta alguma coisa para começar a sobrar um pouquinho de dinheiro. Esse pouquinho de dinheiro você vai fazer sobrar todos os meses. Guarda esse dinheiro, investe esse dinheiro, faz alguma coisa com esse dinheiro para se transformar em ativo. Esse dinheiro precisa se transformar em ativo. Comece a investir por menor que seja o valor. Pode ser 10, 15, 20, 50, 100, 200 reais. Comece a investir com pouquinho, mas comece a investir. Não importa o valor. O quanto antes você começar, mais fácil vai ser para o longo prazo. E tem que ser constante. Todos os meses, sempre você precisa guardar um pouquinho que seja. Só assim você vai fazer o quê? O dinheiro trabalhar junto com você. Então você não vai trabalhar mais sozinho. O dinheiro vai estar trabalhando junto com você. Então vão ter duas pessoas trabalhando para colocar dinheiro no seu bolso. E quando esses ativos começam a gerar uma renda passiva, ou seja, o dinheiro que eles fazem entra no seu bolso de forma que você não precise fazer mais nada. O dinheiro entra por ele mesmo, pelo investimento que você começou a fazer inicialmente. Aí sim, você tem a liberdade de adquirir os passivos que você quiser. Ou seja, quem vai pagar pelos seus passivos são os seus ativos. Então você trabalha, ganha o seu dinheiro, mas você tem um ativo aqui que te dá a cobertura para você ter os passivos que você quiser ter. Óbvio, os passivos que você quiser ter ao tamanho do ativo que você tenha, né? Imagina só, você ter um rendimento mensal suficiente para pagar, por exemplo, um carro que você comprou, ou um imóvel que você comprou, ou todas as contas da sua casa. Então isso te dá uma liberdade, tira um peso das costas absurdo. Por quê? É um dinheiro que cai na sua conta sem você precisar fazer nada. E por que é tão importante juntar esses ativos? Porque ele tem um superpoder. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Os juros compostos. Juros compostos nada mais é do que juros sobre juros. Como é que funciona isso? Vamos pensar numa semente. Você tem uma sementezinha aqui. Você planta, opa, aos pouquinhos, com tempo, com tempo, com tempo, nasceu uma árvore. Essa árvore começou a dar mais semente. Você pega essa semente, planta. Com tempo, com tempo, com tempo, deram mais semente. A primeira árvore continua dando semente. Você planta aquela semente daquela primeira árvore. Os filhos dessa árvore que foram as primeiras sementes deram semente. Você planta a semente. Os filhos dessa semente também deram semente. Você planta a semente, a primeira árvore deu semente. Então, aos pouquinhos, você tinha uma árvore, depois você criou um jardim, daqui a pouco você tem uma floresta gigante. Ou seja, o seu dinheiro vai se multiplicando. À medida que você vai reinvestindo esse dinheiro, à medida que você vai tendo mais ativos, mais renda você tem. Você investe essa renda, você tem mais ativos, que vai ter mais renda. Então é uma bola de neve, justamente o nome, a bola de neve. Então isso é uma bola de neve que cada vez que ela gira, ela cresce ainda mais. Então é isso. Você tem um ativo, tem renda, que gera mais ativo, que gera mais renda. Isso é uma bola de neve. Só que para você criar essa floresta, essa bola de neve, isso demora tempo. Então, se você pensa em se aposentar em 10 anos, você precisa colocar, vamos supor, R$ 1.000 por mês para você conseguir se aposentar. Mas se você tem tempo para fazer isso, se você investe em 30 anos, às vezes você vai precisar colocar R$ 100. É muito menos dinheiro. É muito mais fácil você conseguir os seus objetivos financeiros, porque você tem um tempo a seu favor. Então, o quanto antes você começa a fazer com que essa floresta cresça, mais fácil vai ser. Menos sementes você vai precisar comprar com o seu dinheiro e mais sementes vão aparecer das próprias árvores. Entendeu como é que ficaria? Você plantaria menos sementes, você precisou trabalhar para comprar e mais sementes que as próprias árvores deram. A lógica. O grande segredo para você mudar a sua vida financeira não é trabalhar mais e mais e mais. Óbvio, quanto mais dinheiro, mais fácil é. Mas o segredo real é você controlar os passivos que você compra e fazer efetivamente o dinheiro trabalhar para você. O dinheiro tem que trabalhar para você todos os meses. Ele não pode ficar parado embaixo de um colchão, dentro de uma caixa, dentro de uma lata. Ele precisa trabalhar para você. É mais uma pessoa trabalhando para você
para fazer com que gere mais renda e coloque dinheiro no seu bolso. Você não vai estar sozinho, vai ter o dinheiro trabalhando com você. E essa é a verdadeira estratégia para você sair da corrida de rato. Como eu falei no início, não tem mistério. É uma coisa muito simples, muito fácil, mas que assim, as pessoas não fazem. Simplesmente as pessoas não têm a cultura de investir. Eu falo com pessoas e assim, são raras as pessoas que eu consigo efetivamente falar sobre investimentos. Então, assim, é simples, mas ninguém faz. Então, um desafio: você vai pensar em uma semana como você vai diminuir um passivo seu e vai converter esse passivo em um ativo. Bem, pessoal, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero de verdade que abra a sua mente. Compartilhe aqui nos comentários qual é a sua primeira atitude para sair da corrida dos ratos. Se você gostou, não esquece de dar o like, isso ajuda muito o canal. E não deixe de seguir o canal para você não perder os próximos vídeos. Lembre-se, a liberdade financeira está nas suas mãos. Comece hoje a construir os seus ativos, não deixe para amanhã. O seu futuro financeiro vai agradecer muito. Bora investir, pessoal!